Olá, boa noite. Áudios revelam que agentes da Polícia Federal infiltrado vazou informações sobre segurança de Lula. O episódio faz parte das investigações de trama golpista denunciada durante o governo Bolsonaro. Brasil volta a contratar mais do que demitir no início de 2025 e abre 137 mil empregos com carteira assinada em janeiro, de acordo com o CAGED. E você vai ver também. Censo da Educação 2022 mostra que parcela de pretos e pardos com ensino superior aumentou 5 vezes em 22 anos. Ainda assim, é apenas metade da de brancos. Pela segunda vez em 2 semanas, o rapper Oruan é preso em flagrante, agora por dar abrigo a foragido da justiça. Ele era alvo de buscas por outro crime. A polícia do Rio de Janeiro prendeu em flagrante o rapper Oruan, filho do traficante Marcinho VP. A prisão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na casa do artista. Na mansão de Oruan, na zona oeste do Rio, os policiais encontraram o foragido da justiça Yuri Pereira Gonçalves. Ele é membro de uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas e estava com uma pistola, munições e rádios transmissores. A operação aconteceu após o início de uma investigação contra Oruan, que publicou um vídeo nas redes sociais atirando para o alto em um condomínio em São Paulo no fim do ano passado. Embora ele tenha atirado para o alto, a gente sabe que uma pessoa despreparada, sem conhecimento, manuseio de arma de fogo, ele poderia ali ter ocasionado um acidente e ferido a integridade física de diversas pessoas. Os agentes não encontraram a arma usada por Oruan na gravação do vídeo, mas ele acabou preso em flagrante. Oruan foi autuado pelo crime de favorecimento pessoal, que consiste em dar cobertura para um foragido da justiça. Por ser um delito de menor potencial ofensivo, o rapper assinou um termo circunstanciado e foi liberado sem pagar fiança. São amigos, né? Disse que chegaram ontem na residência para jogar videogame, o que foi corroborado pelas outras testemunhas, mas alegou não saber da existência de um mandado de prisão para o Yuri. Cerca de 2 horas depois, Oruan deixou a delegacia. Tô tranquilão, chefe. Tá tudo da forma que eu queria, chefe. Eu sou inocente. Na ação também foram apreendidos simulacros de armas de fogo, joias e celulares. Os agentes ainda fizeram buscas na casa da mãe do rapper, em Jacarepaguá, onde foram apreendidos celulares. Na semana passada, Oruan foi preso ao tentar fugir de uma blitz. Ele estava com a habilitação suspensa e foi autuado por direção perigosa, mas foi solto depois de pagar R$60 mil de fiança. Oruan é o nome artístico de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno. Ele é filho de Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho, preso desde 1996. O rapper é alvo de projetos de lei em todo o país que buscam proibir a contratação de artistas que façam apologia ao crime organizado e ao uso de drogas. O número de pessoas baleadas no Rio de Janeiro ao entrarem por engano em comunidades dominadas pelo crime organizado vem aumentando. Somente no ano passado foram 17 casos. Falta de sinalizações nos acessos a favelas, aplicativos de GPS que não informam ou não reconhecem quando o motorista entra em áreas de risco. O caso do idoso de 80 anos, baleado de raspão na última sexta-feira, ao entrar por engano no Complexo de Israel, expõe a vulnerabilidade de motoristas em regiões controladas pelo crime. Dados do Instituto Fogo Cruzado reforçam os riscos. De julho de 2016 a dezembro de 2024, 53 pessoas foram baleadas depois de pegarem o caminho errado e entrarem em comunidades do Grande Rio dominadas por facções criminosas. 13 morreram. Somente na capital foram 37 vítimas, com 10 mortes. A situação se agravou no ano passado, quando aconteceram 17 casos, com 4 mortos. Pessoas foram baleadas em em ruas que eram muito próximas à Avenida Brasil, ou seja, não se trata necessariamente de um acesso que é dentro da favela, necessariamente, né, numa parte mais interna. Acontece também nos acessos porque esses grupos estão expandindo. Nós vemos colocação de barricadas para um perímetro muito mais abrangente e isso acaba tornando mais suscetível esse tipo de situação acontecer.
Muitos casos acontecem porque os motoristas são confundidos com rivais pelos criminosos que controlam as favelas. Cada facção impõe códigos próprios para entrar nas comunidades, como reduzir a velocidade, abaixar os vidros, acender a luz do salão e ligar o pisca-alerta. As guerras entre facções e milícias tornam o cenário mais perigoso. No ano passado, mais de 70% das ações da polícia em favelas foi para coibir esses confrontos. Entre 2008 e 2003, o território ocupado por facções no Grande Rio mais do que dobrou. No final do ano passado, o turista argentino Gaston Burlon seguiu um aplicativo de GPS e entrou em uma comunidade do centro quando tentava chegar ao Cristo Redentor. Gaston foi baleado na cabeça e no tórax e morreu um mês depois. Bem em dezembro, a turista Diele da Silva Maia, de 34 anos, morreu depois que o carro por aplicativo entrou por engano em uma comunidade da Zona Oeste. O motorista ficou ferido. Em setembro, uma adolescente de 14 anos foi baleada depois que o pai dela entrou no Complexo da Maré e acelerou ao ser abordado por bandidos armados. Pai e filha são de Minas Gerais e estavam no Rio para tirar o visto americano. A menina foi operada e recebeu alta. A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu o inquérito sobre o grave acidente que deixou 39 mortos na BR-116 em dezembro do ano passado. O motorista da carreta envolvida na batida e a empresa responsável pelo transporte da carga foram indiciados. As investigações apontaram que Arilton Bastos Alves dirigia a carreta a 97 km por hora no momento do acidente com um ônibus de turismo e um carro. Antes, o caminhoneiro chegou a trafegar a mais de 100 km por hora. Foi feito um escaneamento local, né, dessas imagens, um laser que consegue fazer uma recomposição daquele ambiente. Com isso, a gente consegue casar os vestígios encontrados com o local do crime de maneira fidedigna, né? O laudo da perícia indicou ainda que Arilton Alves estava sob efeito de cocaína, bebida alcoólica, êxtase e de um medicamento para tratamento de transtorno de ansiedade e pânico. 39 pessoas morreram. Arilton foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Como estavam os reflexos desse motorista? Como ele estava com o seu período de descanso, ele estava com a atenção devida? Como estava isso? Então, isso serviu para embasar, para a gente diferenciar a culpa de dolo. É claro que é um conjunto total de provas que apontam que foi um crime doloso. O dono da empresa responsável pelo transporte da carga da carreta também vai responder pelas mortes e por falsidade ideológica. A polícia identificou que a nota fiscal e um documento sobre a pesagem foram preenchidos com dados falsos, provavelmente para driblar a fiscalização. A carreta levava 2 blocos de granito com peso total de 103 toneladas, acima do permitido pela legislação. O acidente aconteceu na madrugada de 21 de dezembro na BR-116, em Teófilo Otoni, no interior de Minas. Foi comprovado que um bloco de granito se soltou da carroceria da carreta, atingiu um ônibus de turismo que transportava 45 passageiros e provocou um grande incêndio. Um carro também se envolveu na batida. As 39 pessoas que morreram estavam no coletivo. O motorista do caminhão está preso. Ele deixa o local do acidente, ele não presta socorro, ele fecha a cabine do caminhão e ali deixa o local, né? E para trás ele deixa 39 corpos. Dados do IBGE divulgados hoje mostraram que o número de pessoas que completaram o ensino superior no Brasil triplicou em 2 décadas. Já entre os pretos e pardos que concluíram a graduação, esse aumento foi de 5 vezes em 22 anos. A oportunidade de entrar em uma universidade só se tornou real na vida do Eliezer depois dos 45 anos. Formado em Direito, ele foi o primeiro da família a cursar o ensino superior. Os piores momentos, quando a gente pensa em parar, vou trancar a matrícula, vem outras motivações. No meu caso, meus filhos me motivavam bastante, porque eu queria deixar um legado. Né, apesar de já estar, eu entrei com 45 anos de idade, né, mas apesar de estar com essa idade, eu acho muito interessante quebrar esse ciclo, né, de ter apenas o nível médio, né, então esses foram fatores primordiais. Dados divulgados pelo IBGE mostram que entre 2000 e 2022, a população preta e parda com 25 anos ou mais que conseguiu concluir o ensino superior quintuplicou no país. Apesar desse avanço, os negros graduados representam só a metade da população branca formada. No Brasil, quando a gente fala da questão do acesso ao ensino superior, ensino médio, é um problema histórico brasileiro.
E sobre os negros, recai com mais ênfase. Não quer dizer que sobre os não negros não tem problema. Quer dizer que sobre os negros recai com mais ênfase. O levantamento ainda mostrou que em 22 anos, na população com 25 anos ou mais, a proporção de pessoas com nível superior completo cresceu quase 3 vezes, passando de 6,8% para 18,4%. Em 2022, praticamente 33% da população tinha ensino médio completo ou superior incompleto, enquanto 14% tinha o fundamental completo ou ensino médio incompleto. O percentual de pessoas sem instrução ou sem concluir o ensino fundamental caiu para 35,2%. Em 2000, esse número era de 63,2%. Se a gente olhar as taxas de reprovação no Brasil, elas vêm caindo muito ao longo dos anos, porque se tinha uma cultura de reprovação muito mais forte antigamente, né, que vem mudando ao longo dos anos, e políticas públicas mais estruturadas para as etapas, né? Então, as secretarias estão avançando em políticas de gestão pedagógica, né? Então, tornando a escola um ambiente que o estudante consegue aprender mais, consegue se desenvolver mais. Formado, Eliezer só pensa em motivar cada vez mais as futuras gerações a conquistarem seus diplomas. E para motivar quem vem atrás, filhos, netos, porque a comunidade negra não vinha com esse histórico de estudo, vinha com histórico de trabalho, não de estudo. E aí, com o histórico de estudo, a gente estamos conseguindo quebrar esse paradigma. O Brasil criou 137 mil vagas com carteira assinada em janeiro. É o que revela o último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Há um mês, a Débora foi mandada embora do emprego, mas hoje já deu início ao processo de admissão na nova empresa. Além da alegria de receber uma oportunidade, ela gostou de saber dos benefícios. É uma melhorada, principalmente com a ajuda do sindicato, né, que você recebe agora a salubridade de R$300. Se você não tiver falta, eles ajudam muito. Antônio passou um ano na informalidade, mas está a um passo de voltar a ter carteira assinada. Já tem mais de um ano parado, trabalhando no autônomo, né? Vendendo bala no farol, dando jeito, aí se virando. Mas agora eu resolvi pegar um trabalho fixo, né? Carteira assinada. Isso. Em janeiro, mais de 2.200.000 admissões foram registradas, contra pouco mais de 2.134.000 desligamentos. O saldo é positivo, 137.000 contratações. A indústria foi o destaque. A indústria oferece um emprego de maior tempo de duração. Ele fica mais tempo no emprego na indústria do que nos outros setores. Os setores, a rotatividade é maior do que na indústria. E também a indústria, muitas vezes, oferece também boas remunerações em relação a outras atividades econômicas também. São Paulo foi o estado que mais contratou. A alta na procura obrigou as empresas a mandarem o pessoal do RH para cá, facilitando a busca por colaboradores. Hoje vocês estão aqui para uma vaga que é para atuar no Sesc Casa Verde, que é um dos nossos contratos, tá? Mas além do Sesc, a gente também tem vagas no metrô da linha verde, a gente tem vagas com o CAD único, temos contrato com o Detran. Chegando aqui no CAT, que é o Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, do lado de fora já tem um painel de vagas. Olha só, as empresas estão procurando fiscal de piso, ajudante de cozinha, controlador de acesso, auxiliar de cozinha, garçom, auxiliar de limpeza e olha só, auxiliar de limpeza hospitalar sem experiência. A maioria pede experiência aí de em torno de 6 meses. São mais de 1.000 vagas disponíveis por dia. Outro detalhe é a lista de benefícios. Tem bastante empresa que antigamente não oferecia vale transporte, vale refeição. Hoje em dia as empresas oferecem sim. Sim. Isso está atraindo o trabalhador? Sim, atrai bastante. E hoje, durante a coletiva que anunciou os dados do CAGED, que você acabou de ver na reportagem, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou sobre as mudanças para quem aderiu ao Saque Aniversário. A medida vai beneficiar mais de 12 milhões de trabalhadores e deve ser publicada em uma medida provisória na sexta-feira. Vai ser publicada sexta-feira a medida provisória que autoriza o pagamento do saldo retido do Fundo de Garantia
para trabalhadores e trabalhadoras que optaram pelo saque aniversário, que foram demitidos no período de janeiro de 2020 até a data da publicação. Ok? E mais que isso, nós iremos disponibilizar o sistema de consignado folha de pagamento para que ele tenha acesso a um crédito tanto quanto barato como no fundo de garantia. Então, esse é o que o governo está propiciando nesse momento aqui. Estamos de volta para falar de um assunto que interessa e muito, principalmente para quem vai pular carnaval nos próximos dias, né? Igor Silveira, previsão do tempo. Pessoal, está na expectativa de calorão sem chuva. Será que é isso? Vamos lá, não sei se eu trago boas notícias, porque tem previsão de chuva sim. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, amanhã e nos próximos dias, até o carnaval, o tempo continua quente, abafado, mas ainda com bastante estabilidade e com previsão de chuva em praticamente todo o país. Inclusive, São Paulo choveu forte hoje no final da tarde. Olha, ruas ficaram alagadas, árvores também caíram porque os ventos chegaram a 103 km por hora. A Defesa Civil colocou a cidade em atenção por causa dessa chuvarada. Amanhã não vai ser diferente, o tempo segue abafado, com os termômetros marcando 32 graus e ainda com previsão de chuva no período da tarde. Aquela chuva que cai em um ponto, em outro não. Na sexta-feira, 31 de máxima, no sábado, 32 e no domingo, 33 graus, esquenta bastante. No Rio de Janeiro não vai ser diferente, o tempo segue quente, abafado por lá, com máximas de 37 graus. Belo Horizonte marcando 30 graus e Vitória no Espírito Santo também na casa dos 33 graus, com previsão de chuva em pontos isolados. Agora no interior da Bahia não muda muita coisa, o sol continua por lá e esquenta bastante, mas ainda tem previsão de chuva em pontos do litoral, como a gente observa aqui no mapa. Na região norte, no centro-oeste, ainda por causa da influência da Zecite, tem bastante instabilidade e previsão de chuva, principalmente no período da tarde. No sul do país, a chuva se concentra no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Só que as temperaturas elas permanecem altas nessa região. Porto Alegre ainda pode marcar 30 graus de máxima amanhã. Na região norte, 32 graus em Manaus e no centro do país, 33 graus em Cuiabá nesta quinta-feira. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado. Até amanhã, Igor. No dia 26 de fevereiro de 2020, há exatos 5 anos, foi confirmado o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Vamos falar ao vivo agora com a repórter Estela Freitas, que traz mais detalhes para a gente desses anos que foram horrorosos para todos nós, né, Estela? Boa noite para você. Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Foram sofridos, né? Há 5 anos, um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália apresentou sintomas e foi diagnosticado com Covid-19 no Brasil. Esse foi o primeiro caso confirmado por aqui. Apesar do susto, ele sobreviveu. 2 semanas depois, no dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde classificou a Covid-19 como uma pandemia. Desde então, muitas medidas políticas e de saúde foram tomadas, como o isolamento social, a quarentena, o uso de máscaras, de álcool em gel e tudo que a gente lembra muito bem, né? Infelizmente, foram milhões de mortes por todo o mundo, até que vieram as vacinas contra a doença e no dia 5 de maio de 2023, a Organização Mundial da Saúde declarou o fim da emergência de saúde pública referente à Covid-19. E o Rede TV News está preparando uma série especial. A partir do dia 11 de março, vai relembrar então como surgiu o novo coronavírus por aqui e em todo o mundo, como é que foi o posicionamento do Brasil mediante as políticas de saúde, como é que foi também o combate disso, né? Como é que foi o processo de vacinação por aqui. Então não perca a partir do dia 11 de março. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. Uma nova pesquisa Quest indicou que a desaprovação do governo Lula cresceu em 8 estados, que representam 62% do eleitorado do país. De acordo com a pesquisa, em São Paulo, 69% dos entrevistados desaprovam o governo. Em dezembro, eram 55%. 29% aprovam. Antes eram 43%. E 2% não sabem ou não responderam. Em Minas Gerais, a desaprovação atingiu 63% contra 47% da pesquisa anterior. A aprovação caiu para 35%, antes era de 51%. E 2% não sabem ou não responderam.
Na Bahia, 51% dos entrevistados reprovam o governo, um aumento de 18 pontos em relação a dezembro, quando eram 33%. 47% aprovam, antes eram 66%, e 2% não sabem ou não responderam. No Paraná, a desaprovação subiu para 68%, antes 53% da pesquisa anterior. A aprovação caiu para 30%, antes era de 44%, e 2% não sabem ou não responderam. Em Pernambuco, 50% desaprovam, antes eram 33%. O número dos que aprovam o governo caiu para 49%, contra 65% em dezembro, e 1% não sabe ou não respondeu. Em Goiás, a desaprovação atingiu 70%, contra 56% da pesquisa anterior. A aprovação caiu para 28%, antes era de 41%, e 2% não sabem ou não responderam. No Rio de Janeiro, que não apareceu na pesquisa anterior, 64% dos entrevistados desaprovam o governo, 35% aprovam e 1% não sabe ou não respondeu. E no Rio Grande do Sul, que também não apareceu na pesquisa anterior, 66% desaprovam o governo, 33% aprovam e 1% não sabe ou não respondeu. A pesquisa ouviu 10.442 eleitores entre os dias 19 e 23 de fevereiro. Em São Paulo, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nos demais estados de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O presidente Lula participou hoje da primeira reunião de Sherpas dos BRICS, que é um encontro que reúne representantes dos 20 países do bloco econômico. Os Sherpas são os enviados dos chefes de Estado e do governo do grupo com responsabilidade de conduzir as discussões até a cúpula dos líderes. No evento, Lula apresentou 6 eixos prioritários que o Brasil seguirá na presidência dos BRICS. Entre as diretrizes destacadas estão a arquitetura multilateral da paz, a cooperação em saúde, o fortalecimento do sistema financeiro internacional, a emergência climática e os desafios da inteligência artificial. Sobre essa nova tecnologia, Lula defendeu que as Big Techs não podem usar a desinformação como ferramenta. Grandes corporações não têm o direito de silenciar e desestabilizar nações inteiras com desinformação. Mitigar os riscos e distribuir os benefícios da revolução digital é uma responsabilidade compartilhada. Essa tecnologia não pode se tornar monopólio de poucos países e poucas empresas. O presidente também cobrou o cumprimento de metas para a redução de emissões de gases de efeito estufa, assumidas no Acordo de Paris. Segundo Lula, o BRICS tem capacidade de liderar um modelo de desenvolvimento sustentável e comprometido com o meio ambiente. Apenas 17 países dos 198 países da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima apresentaram novas contribuições nacionalmente determinadas, NDCs, incluindo Brasil e Emirados Árabes. Os BRICS têm a força política necessária para mobilizar resultados ambiciosos para a COP30, garantindo que o crescimento econômico caminhe lado a lado com a justiça social e ambiental. Após o anúncio da demissão do Ministério da Saúde, a ex-ministra Nízia Trindade falou hoje com jornalistas sobre a saída da pasta. A ministra revelou que foi informada pelo presidente sobre a decisão e destacou que mudanças de ministros fazem parte da dinâmica de qualquer governo. A conversa com o presidente tem o tom dele me comunicar sua avaliação desse segundo momento do governo, vamos dizer assim, e que ele achava importante uma mudança de perfil à frente do Ministério da Saúde, me agradecendo pelo trabalho realizado. Ele é o técnico de um time, faz parte da vivência de qualquer governo, substituição de ministros. Isso nada depõe em relação ao meu trabalho, sou muito consciente disso.
Nos últimos meses, o Ministério da Saúde enfrentou críticas pela demora na execução de programas e liberação de recursos, além de pressões políticas por mudanças na pasta. A saída de Nízia é vista como parte de um ajuste na equipe do governo para a segunda metade do mandato. Nízia criticou as especulações sobre sua saída do cargo antes do anúncio oficial. Estou me referindo ao processo chamado por vocês mesmos de fritura na imprensa. Isso é inconcebível, não deveria acontecer. Simplesmente deveria se apurar os fatos e não se antecipar decisões que cabem ao presidente. A ministra vai permanecer no cargo até o dia 6 de março, quando será substituída por Alexandre Padilha, que já ocupou o posto durante o governo de Dilma Rousseff. A mudança também deixa em aberto a ocupação da Secretaria de Relações Institucionais, hoje chefiada por Padilha. O Departamento de Estado dos Estados Unidos criticou decisões de autoridades brasileiras que bloquearam redes sociais americanas. A crítica acontece após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bloquear a plataforma Rumble no Brasil. Mas o texto, que foi republicado em português pela Embaixada Americana no Brasil, não cita Moraes diretamente. Segundo o órgão, bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar indivíduos que lá vivem é incompatível com os valores democráticos. A publicação acontece um dia depois da Justiça americana rejeitar um pedido de liminar da Rumble. A empresa acusa o ministro de violar o direito de liberdade de expressão e a soberania dos Estados Unidos. O tribunal americano apontou falhas na documentação. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil respondeu numa nota em tom duro, dizendo que o governo brasileiro recebeu com surpresa a manifestação veiculada pelo Departamento de Estado americano. O governo rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes, contemplado na Constituição Brasileira de 1988. E o Comitê da Câmara dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pode barrar a entrada do ministro Alexandre de Moraes no país. O projeto, chamado Sem Censores em Nosso Território, prevê que qualquer estrangeiro que infrinja o direito de liberdade de expressão ao censurar cidadãos dos Estados Unidos em solo americano seja deportado ou proibido de entrar no país. Apesar de não citar o ministro brasileiro, o texto deixa claro que é uma resposta às decisões do STF, se referindo ao período em que o X foi suspenso no Brasil. Áudios da Polícia Federal mostram que os suspeitos pela tentativa de golpe de Estado sabiam que manifestantes iriam usar violência nos atentados do dia 8 de janeiro. Vamos a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem as informações. Oi, Igor, boa noite. Nos conte sobre esses novos áudios. Oi, pessoal. Boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. As gravações foram retiradas de um material retirados ali de mais de 1.200 equipamentos eletrônicos apreendidos pela Polícia Federal. Os investigadores fizeram uma espécie de linha do tempo dessa suposta trama golpista. A apuração aponta que o último passo dessa trama foi dado pelos golpistas em janeiro de 2023. Naquela época, com Lula já no poder, os militares, integrantes do alto escalão do governo Bolsonaro, visitavam o acampamento montado em frente ao QG do Exército. Áudios revelam que esses militares, além de visitar, tinham contato com os extremistas e sabiam que os invasores do dia 8 de janeiro poderiam fazer o uso da violência durante a manifestação. Vamos ouvir um desses áudios. General, nosso pessoal lá na ponta está em condições de, nem que seja com unhas e dentes. O senhor sabe do que eu estou falando. E aumentamos muito o número lá. Agora, eu tenho certeza absoluta que essa luta não vai se encerrar após essa corja ser presa. Bom dia, general. A gente está indo lá para a Esplanada, para a manifestação da Esplanada, ok? E eu preciso falar urgente com o senhor sobre aquele churrasco.
Você conseguiu alguma orientação aí? Tá bom? Gratidão. Bom, ainda nessas gravações obtidas pela Polícia Federal, foi possível verificar que nesse esquema de golpe havia um infiltrado, um agente infiltrado na segurança pessoal do presidente Lula. Sobre esse assunto, nós preparamos uma reportagem. Vamos acompanhar. Para garantir o êxito da investigação, a Polícia Federal fez a cronologia do golpe. Em dezembro de 2022, o alto escalão do antigo governo tinha um policial federal infiltrado. Ele cuidava da segurança pessoal do presidente Lula, que se preparava para assumir o Planalto. O policial passava informações a militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi identificado como Vladimir Matos Soares. Áudios revelam troca de informações com o capitão da reserva, Sérgio Rocha Cordeiro. Oi, irmão, eu estou aqui na coordenação desse evento, né, velho, de posse. Aí eu vim para as fixas dos hotéis, coordenando isso aqui. Aí o gerente ligou dizendo que esses caras entraram, tá no nome de Misael essa reserva, e que entraram 4 caras que não quiseram se identificar, dizendo ser Polícia Federal, aquela coisa toda, mas não são. Eu não sei se são do GSI, se não são, se tem a ver com o nosso governo atual e estão trabalhando pro outro, entendeu, meu irmão? Muita coisa pode acontecer, a gente não sabe. Fala, Cordeiro, beleza? Seguinte, meu irmão, já tá tudo resolvido aqui. O Misael, ele é do GSI, sim, e ele está à disposição aí do candidato, né, Luiz Inácio. Vamos torcer, meu irmão, estamos aqui nessa torcida, essa tem que virar logo, não dá para continuar desse jeito não, irmão. Os áudios foram trocados no dia 13 de dezembro, um dia após a diplomação do presidente Lula no TSE e da tentativa de invasão na sede da Polícia Federal. Na época, a segurança de Lula foi reforçada. Ainda de acordo com a Polícia Federal, como as instituições democráticas reconheceram a vitória de Lula, a nova estratégia seria assinar um decreto que iria garantir ruptura institucional e dar poder às Forças Armadas. Em um áudio, o tenente-coronel Mauro Cid confirma que Bolsonaro sabia do texto e chegou a editá-lo. Essa é uma das principais provas de que o ex-presidente era quem chefiava o plano de golpe de Estado. Hoje ele mexeu naquele decreto, né? Ele reduziu bastante, fez algo muito mais direto, objetivo e curto e limitado, né? E eu acho que se não botar pilha, digamos assim, né? Se não botar lenha na fogueira, né? Ele mantém ali aquela linha que está sendo tomada inicialmente. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, homologou um plano de trabalho elaborado pelo governo e pelo Congresso para o pagamento das emendas parlamentares. Tem algumas que estão suspensas desde o ano passado, não é mesmo, amoroso? E é por isso, boa noite para você antes de mais nada, que o orçamento nem sequer foi votado. Quem sabe agora você consegue destravar essa pauta do governo. Exatamente, Amanda. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Essa é uma novela que vem se arrastando aí desde agosto do ano passado, quando o ministro Flávio Dino bloqueou os repasses de envio das emendas parlamentares por falta de transparência e rastreabilidade. E é justamente isso que o documento enviado pelo Congresso e pela Advocacia Geral da União quer fazer, que é dar mais transparência e também rastrear para onde vai esse dinheiro das emendas parlamentares. Segundo o documento encaminhado ao STF, haverá uma criação de mecanismos para rastrear esses repasses, além da identificação dos autores e dos beneficiários das emendas. E aí, se os dados não estiverem corretos ou se forem identificados qualquer tipo de irregularidades, esses recursos ainda podem ser bloqueados. Na homologação, o ministro Flávio Dino afirmou que não há impedimento para a liberação dos recursos, mas pediu que isso fosse referendado pelo plenário. O referendo dos outros ministros deve ser feito entre os dias 14 e 21 de março no plenário virtual, onde não há debates. Mas até lá, a decisão de Dino segue valendo.
O ministro estabeleceu ainda um prazo de 30 dias para que os dados já apresentados de outras emendas que já foram apresentadas aí também sejam complementados, ou seja, dar mais informações sobre a destinação desses recursos. Um relatório do TCU recente, inclusive, aponta pendências em mais de 640 emendas, que juntas somam quase 470 milhões de reais. Amanda, mais um capítulo, mas eu acho que ainda estamos longe do desfecho. Volto com vocês no estúdio. Pode ser, Amoroso. Obrigado, Amoroso. 2 suspeitos de envolvimento na morte do delegado Josenildo Bellarmino, em janeiro, foram presos hoje em São Paulo. Eles tinham acabado de assaltar pai e filha na zona sul da cidade. Os criminosos de 20 e 22 anos foram presos por um policial militar aposentado que presenciou o assalto e atirou contra os suspeitos. Um deles ficou ferido e foi levado ao hospital. Enquanto esse primeiro humilhante estava apontando a arma para mim, o segundo chegou para recolher as coisas. Eles estavam bem alterados, o segundo me ameaçou bastante, disse que ia me matar. Ele chegou a tomar o celular da minha filha, que ela estava com ele na mão. Eu falei para ela dar imediatamente o celular para ele, né? E em seguida ele se virou para mim e pediu para mim levantar a camiseta. Eu acho que ele queria me revistar, alguma coisa do tipo. E durante essa revista eu ouvi os sons de tiro, parece que teve uma troca de tiro, alguma coisa do tipo. Não, no momento não dá para falar o que passou. Passou o momento que eu tinha que agir. Entendeu? E, infelizmente, é uma situação muito... Se você fizer para mais, está errado. Se você fizer para menos, você pode morrer. Entendeu? Então, não tem... Você tem que agir. Ou você age ou você fica quieto. Depois da ocorrência, a polícia constatou que os 2 suspeitos estavam com mandado de prisão em aberto pelo latrocínio contra o delegado Josenildo Bellarmino no dia 14 de janeiro. São várias motos, né? Eles agem em grupo. 3, 4 motos, né? E eles ficam de olheiro nas esquinas, né? E fica no olheiro na esquina e um deles geralmente eles passam a arma para um deles e o produto do roubo para se evadirem, né? Com os criminosos foram apreendidos 3 celulares, um revólver e 2 motos com as placas adulteradas. Agora chega a 4 o número de presos por envolvimento na morte do delegado. A primeira prisão foi feita ainda em janeiro, quando um suspeito foi identificado na região de Paraisópolis, zona sul da cidade. A outra foi no último dia 18. Uma mulher, conhecida como Mainha do crime, foi detida na mesma região, apontada como financiadora de roubos com motocicletas em diferentes locais, incluindo latrocínio contra Josenildo Bellarmino. Um 5º suspeito, já identificado, está foragido. Câmeras de segurança registraram o crime. O delegado caminhava pela rua quando foi abordado por um dos criminosos, que segundos antes parou a moto no local. Quando percebe que o delegado está armado, o homem dispara várias vezes. Depois, ele e o comparsa, que não aparece nas imagens, fogem em 2 motos. A polícia acredita que são as mesmas apreendidas hoje. Josenildo Bellarmino tinha 33 anos e era delegado na mesma região onde foi assassinado. Na manhã desta quarta-feira, mais um criminoso foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial do programa Smart Sampa. A prisão de Rômulo Alves Faria, de 37 anos, foi feita pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Bem Bom, como é conhecido, estava foragido desde agosto do ano passado, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Paraná. Rômulo é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em Curitiba. Segundo a polícia, ele também fez parte de uma quadrilha que assaltou uma agência bancária em 2014 no Paraná. Com Rômulo, os agentes encontraram 2 documentos falsos. Ele foi detido e está à disposição da Justiça. Vamos agora a Recife mostrar que o rei do carnaval de Pernambuco acabou de ficar de pé. A escultura gigante do Galo da Madrugada está lá na Ponte Duarte Coelho, de onde fala o repórter Fábio Mendes. Boa noite para você, Fábio. Que lindo galo aí atrás de você. Mostra pra gente. Boa noite, Amanda e Augusto. O galo gigante, um dos símbolos do Carnaval do Recife, já está de pé, pronto para cantar o início da folia.
A escultura este ano mede 32 metros, 5 metros a mais do que no ano passado e alcança a maior altura desde que essa tradição teve início 30 anos atrás. O momento em que a estrutura do galo foi levantada no início desta noite foi acompanhada por olhares atentos do público e este momento é sempre seguido de diversas apresentações culturais que duraram quase até agora. Este ano, o galo vem como cidadão ecológico, com a fantasia totalmente feita com material reciclado. A exemplo de garrafas PET, de CDs, de borracha de pneu, entre outros itens, né? O Galo da Madrugada, que é o maior bloco de rua do mundo, passa aqui na Avenida Guararapes, em frente aonde o galo está montado na Ponte Duarte Coelho, neste sábado, dia 1 de março, com a expectativa de trazer aqui ao centro do Recife mais de 1 milhão de foliões e mais de 100 atrações. Lembrando que o galo gigante, a escultura, vai ficar aqui na Ponte Duarte Coelho, no centro do Recife, até o dia 9 de março, que é o domingo depois do Carnaval. E só mais uma informação sobre o Galo da Madrugada. Este ano, ele deverá ter pela primeira vez o controle de acesso, fortalecendo aí o esquema de segurança para essas apresentações. Amanda, Augusto. Nossa, lindo mesmo. Obrigada, Fábio. Bom carnaval para vocês, vocês merecem. E olha, só uma última informação a partir de sábado, lembrando que Rede TV News, em vez de ser apresentada às 9h30 da noite, passa para o horário que você já conhece conosco, que é 7h20. Mais cedo, melhor para você. Uma ótima noite, até amanhã. Boa noite.